Na reclamação semanal que aquele detrito de enchente chamado Jair, na reclamação semanal que ele faz, ele disse dessa vez, entre diversas sandices, ele falou, por exemplo, que não comprou vacina porque não tinha. Eu não tomei, ô seu vadio, você não tomou? Primeiro que eu acho que é mentira que você não tomou, porque na minha modesta opinião, e aí é só opinião, afinal de contas vocês da extrema-direita acham que a opinião é ilimitada, então eu vou dar a minha. Eu acho que você tomou sim, você tomou escondido, para não ficar parecendo que seria meio estranho você tomar, porque você é um cagão e tem medo de morrer, e todo mundo sabe disso, mas mandar o seu gado morrer, deixar morrer ao relento, como foi o que você fez. Então eu acho que você tomou sim. Mas de qualquer maneira ele mentiu dizendo que vacina eu não tomei. Então por mais que ele não tivesse tomado, seu vadio, as pessoas tinham o direito e elas queriam tomar. E você atrasou de propósito a compra. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Eu fico imaginando, se você não tem... Sabe, será que tem algum tipo de remorso na tua cabeça? Sério, falando sério mesmo. Será que um ser como esse, na hora que vai dormir, será que ele pensa, porra, eu matei pelo menos 400 mil pessoas, porque eu mandei elas se aglomerarem, porque eu falei que não precisava tomar vacina, que vacina dava AIDS, virava jacaré, que eu falava para as pessoas não usarem máscara. Será que esse cara tem algum remorso? Sério, eu pergunto mesmo, você acha que ele tem remorso? Porque eu não sei, eu não juro, tudo bem, eu não sou ele, né? Mas eu não conseguiria viver com um troço desse. Imagine, você saber que você foi responsável direto pela morte de centenas, de milhares de pessoas. No Brasil devem ter morrido no mínimo 1 milhão de pessoas. 1 milhão, você tem noção do que é isso? Alguns paizinhos pequenos têm 1 milhão de pessoas de população. E esse cara foi responsável direto pela morte dessa gente. Aí o vagabundo fala na entrevista que ele tem, é angustiante eu ficar esperando todo dia, 6 horas da manhã, a Polícia Federal bater na minha porta. Como é que você acha que eu acordo todo dia com a sensação da PF na porta? Qual o motivo da prisão? Vacina? Que vacina? Eu não tomei. Cara, você tinha que estar preso faz tempo, seu vadio. Você é um desserviço à humanidade. Você... Quando as pessoas falam assim, você é desumano. Olha, eu já nem gosto mais de usar esse termo, porque como se o ser humano fosse grande coisa, né? A humanidade já produziu cada porcaria, cada lixo tóxico, cada coisa radioativa. Claro, não há dúvida que um dos piores, e seguramente o pior que já passou pelas terras brasileiras, foi esse cara. Nós somos contemporâneos do pior ser humano. Você consegue entender a dimensão disso? Nós somos contemporâneos do pior ser humano que já passou nessas terras brasileiras, que foi responsável direto pela morte, porque assim, 700 e tantas mil pessoas oficialmente mortas. Claro que há subnotificação, havia, porque ele mesmo escondia, e lembre-se, as pessoas só passaram a ter noção do número de mortos quando a imprensa fez um consórcio de verificação, porque ele escondia os números. Vocês lembram disso? Ele escondia os números. Cara, sério, que demônio. Juro, que demônio. E aí você pensa, porra, no mínimo 780 mil pessoas morreram, no mínimo, o troço oficial. E saber que as pessoas iam... E a maior parte das pessoas que morreram eram apoiadores dele. Porque as pessoas estavam nas cidades, quando você olha no mapa de cadáveres, no mapa de mortes da Covid, eram as cidades que tinham tido maior votação no Bolsonaro. Ele dizimou o próprio eleitor dele. Loucura isso. Por quê? Porque, claro, o cara ia lá e se aglomerava. O cara não usava máscara, ele zombava. E aí as pessoas morrendo em escala industrial. Uma coisa hitleriana. Ele matou gente em escala industrial, você consegue entender? Isso não é brincadeira. Então quando um cara desse fala, mas eu tô angustiado. Sério, às vezes, porra, dá vontade de se esganar um cara desse, porque ele é muito, né, ele é muito desalmado. Ele é um sociopata, um cara que não demonstra empatia por seres humanos, por pessoas. Por pessoas. Ele não demonstra empatia por ninguém. No outro vídeo que eu publiquei, que está publicado ontem,
O sobrinho dele, aquele que era amiguinho do Carluxo, reclama porque ele foi denunciado pelo Ministério Público, pela PGR. E nas mensagens interceptadas, ele diz que estava chateado porque ele foi largado para trás pela família, pelo tio e pelos primos. Porque depois de tudo que eu fiz para eles, a gente ainda não sabe exatamente tudo que ele fez, em que ele ajudou nos golpes. Agora, é um dos otários que estava lá no 8 de janeiro, quebrando tudo e filmando ao nível. E claro, seguramente ele achava que ia dar certo, porque aquela gente, se tem uma coisa que eles são, é burro, e ele achava que ia dar certo e que haveria impunidade. Agora o cara está prestes a ir para cadeia. E ele fala assim, pô, ninguém está me ajudando, ninguém da família. Claro que ninguém está te ajudando, cara. Ninguém ali segura a mão de ninguém. Você não percebeu? Hello? Você só percebeu agora que você estava num covil de serpentes? Sem nenhum demérito às serpentes, coitadas, né? É inacreditável que não haja empatia pelo ser humano. Como pode uma pessoa... E aí ele reclama, tadinho, ele chora. Ele chora. Aliás, ele devia concorrer ao Oscar de melhor ator, que não é possível. Porque ele não chorou por 700 mil pessoas, 700 mil brasileiros. 700 mil pessoas desse país, nossos irmãos e irmãs, que mesmo bolsonaristas são nossos irmãos e irmãs, que levantavam cedo para trabalhar. Avózinhas, avózinhos que morreram porque ele não comprou vacina. Crianças que morreram. As crianças, milhares e milhares e milhares, dezenas de milhares de crianças morreram. E ele, numa manifestação, teve a coragem daquelas aglomerações de tirar a máscara de uma criança. Como é que uma pessoa faz isso, gente? É nojento você imaginar. Aí as pessoas falam assim pra mim, mas Marcelo, por que você não para de falar Bolsonaro? Não, cara, eu nunca vou parar. Enquanto esse desgraçado não estiver na cadeia apodrecendo. O cara queria acabar com tudo. E aí ele vai chorar, porque ele é um coitadinho. Você consegue entender a dimensão disso? Desse ser nojento? Ai, chorar, eu sou um perseguido. E aí ele fala, ai, qual é o crime? Como qual é o crime, cara? Você zerou o Código Penal, seu filho da mãe. Você zerou o Código Penal, cara. Você fez todos os crimes possíveis que estavam ao teu alcance. Todos. Você roubou, você matou. Você tem noção? Você tem noção que você foi responsável por tudo isso? E quando não fez, de mão própria. E aí vem dizer que crime, e o gado dele acredita. E aí você vê essas coisas inacreditáveis na internet. Aqui você vê mesmo nas publicações, nos comentários, as pessoas dizendo, ai, agora tudo é nazismo. É verdade. Quando um cara faz um Sieg Heil e faz aquele movimento, né, que o Elon Musk fez, cara, infelizmente aquilo lá é nazismo, sim. E eles estão defendendo. Você tem noção que nós chegamos em 2024 e tem gente defendendo o nazista abertamente? Você tem noção? E o argumento que os caras usam é o de sempre. Ah, mas e o comunismo? E a Venezuela? Não me interessa, meu amigo, você está defendendo um nazista. Você está defendendo gente que concorda com terem mandado pessoas para extinção em câmaras de gás, em matança industrial. E você está defendendo. É inacreditável o que nós estamos vivendo no país. Inacreditável. Eu tenho certeza que muita gente, milhões de brasileiros, só vão descansar quando esse cara estiver pagando pelo que ele fez. Pagando aqui na lei dos homens. Tem gente que fala, ah, não, mas deixa ele embora. Não, não, não. Ele tem que pagar, ele tem que apodrecer numa cadeia brasileira, como tanta gente apodrece por zero crimes comparado com o que ele fez. Porque não existe ser humano aqui no Brasil que foi responsável, fora ele. Olha a dimensão disso. Não existe um ser humano no Brasil que tenha sido responsável pela morte de 780 mil pessoas, das quais pelo menos 400 foram da lavra dele mesmo, mãos próprias, por ações e omissões propositais dele. Você consegue entender que ele é o pior ser humano do Brasil? Você consegue entender isso?